tema hoje, transforme seu CD e sua frota em máquinas de resultados. Esse nome é lindo, viu? Ficou um nome bem feito, viu? Que é isso, viu? Esse Dirceu tem uma criatividade, viu? Máquina de resultados. Vamos lá, esse é o desafio nosso aqui. E próximo de 1 hora aqui de live aqui. Bem, essa é a última live da prática. Então, aqui, se me permite dizer, essa aqui é a última live da prática esse ano. E esse ano foi um ano bem diferente para a gente, porque a gente teve algumas coisas diferentes que aconteceram por aqui, que é importante a gente frisar aqui, tá? Bem, esse ano a prática completou 10 anos de vida. Então, assim, para um país em que 60% das empresas quebram em 5 anos, nós estamos aí com 10 anos. Nós cumprimos a meta e dobramos, né? Então, estamos 10 anos aí com a prática logística, desde criando conteúdos no canal do YouTube. Recebemos o convite do pessoal da Mundo Empresarial. Eles têm programas ali na Rede TV e no SBT. Para quem não conhece a Mundo Empresarial, é como se fosse uma pequenas empresas, grandes negócios. É uma concorrente deles e também passa ali no domingo de manhã. A gente fez a matéria, o pessoal muito legal, falou um pouco da história da gente ali, o que a gente entrega. Então, assim, não é algo simples assim ter uma empresa de consultoria, principalmente em logística, que é bem nichado, tá aí na TV aberta, porque eles procuraram a gente não correu atrás, então eles descobriram a gente, viu o canal, viu a repercussão que a gente teve aí no mercado e trouxeram a gente para a TV aberta. Nós também fomos certificados pelo Prêmio Quality, então tá aqui, ó o troféu aqui. Muito massa. Prêmio Quality é um prêmio de um órgão brasileiro que ele serve de caráter internacional para empresas que ajudaram no desenvolvimento socioeconômico do país. Então, também eles buscaram a gente aqui, então a gente não se inscreveu para ganhar o prêmio. Não, na verdade, eles procuraram a gente, falaram para a gente merecia um mérito, e a gente foi lá receber isso em junho. E agora, em novembro, nós recebemos outra certificação, que é LAC, que é Latino America Institute, que é uma empresa do Panamá. A gente foi no evento internacional lá em Manaus, e nós recebemos esse outro troféu aqui, que dá o prêmio de garantia de qualidade total aí pelos serviços executados pela prática logística. Cara, isso aí é um reconhecimento não só, que nem o Anderson, é a prática logística. Então, assim, a gente é composto por vários profissionais hoje, que trabalham tanto viajando quanto remotamente. Isso é reflexo de quê? Trabalho duro do pessoal, engajamento, sentimento de dono, metodologia madura e por sempre apoio da família, porque o cara pegar trecho aí e ficar viajando e a família tem que estar apoiando. Tá? Sem o apoio fica difícil. Então, agradecer a todos os colaboradores, todos que estão envolvidos aí com a prática logística. Então, realmente é um ano diferente, justamente nos 10 anos da prática. Principalmente a esposa, né? Agradecer a ela, né? Porque o cara chegar em casa pode ser que não tenha mais espaço, né? O Ricardão chega lá e diz: ei, aqui agora você perdeu, né? Tem que agradecer a ela, né? Tem que agradecer a ela, a esposa em primeiro lugar. Tem que agradecer para os filhos, a esposa, todo mundo, velho. Porque haja paciência, acordar segunda-feira, 3 da manhã e voltar meia-noite na sexta-feira. Exatamente. Então vamos lá, sem mais delongas aqui, o objetivo da nossa live, que é transformar aí o seu CD e sua frota em máquinas de resultados. Então é isso, vamos lá, a gente pensou em alguns assuntos aqui, a gente debateu, ficamos algum tempo ali discutindo ali, e um assunto que ficou bem para frente, assim, cara, será que o pessoal sabe mesmo qual que é a diferença de WMS e TMS? Eu queria, antes de me permita, Anderson, antes de você falar essa diferença um pouquinho aí, eu queria saber o seguinte, pegando aqui a ideia do quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Eu queria ver aqui se de repente você consegue me ajudar aqui nesse bate-papo o seguinte: quem vem primeiro, a logística ou a frota? Você consegue compartilhar aí? Agora eu acho que eu comecei de voadora aqui com uma pergunta, não foi? Você já foi... Foi de voadora, né? Quem vem primeiro aí, né?
A entrega ou do estoque? Exatamente. Quem é que a gente vem primeiro ali? Quem é que, na sua visão aí, compartilhando com os nossos amigos aqui que estão acompanhando aí, o que é que você acha? Cara, antigamente o pessoal era nômade, né? Então não criava laços com a região geográfica, né? Então o pessoal se utilizava do espaço ali, do ambiente, consumia e seguia para outro lugar, e assim eram pessoas que sempre viajantes, né? Então, para saber encontrar lugares prósperos, férteis e que tinham frutos, animais para se alimentar, então o pessoal teve que ter uma certo conhecimento de deslocamento, né? De transportes, de deslocar entre os locais para poder sobreviver, né? Então não tinha essa questão do cara se estabelecer numa região e fazer cultivo. Até porque se faz cultivo, passa a ter estoque, né? Então se o cara não tem, se é nômade, ele não cultiva o estoque, ele cultiva o quê? Sempre está em movimento. Eu acredito que seja o transporte. Massa, massa. Eu tenho uma visão seguinte, eu acho que talvez não tenha essa história de quem vem primeiro, na minha visão, né? Eu acho que um vem para complementar o outro ali, no meu pensamento, né? Porque é aquela história, se eu não tenho mercadoria, eu não tenho o que entregar, né? Então, se eu não tenho frota, eu também não tenho como entregar, né? Então, como você falou ali, né? A frota vem primeiro, vem, assim, por um lado ela pode vir, tem momentos que ela vem primeiro, tem outros momentos que o estoque vem primeiro e tudo, né? Eu acho que é um desafio que todos nós temos, principalmente o pessoal aqui do grupo aí, né? De gerir isso aí, né? Como é que eu faço para equalizar esse cenário, né? Como é que eu faço para ter um estoque bem organizado, um estoque ali pronto, ágil, e automaticamente eu ter uma frota pronta, ágil também para poder fazer as entregas, né? Então você tem a famosa máquina ali, né? Rodando bonitinho, né? Então é um desafio grande que nós temos aí de gerenciar esses dois cenários aí, né? Então eu queria começar com essa pergunta, essa brincadeira aí, e começar agora a sua vez aí de vir de Não, voadora. particularmente eu puxo essa sardinha pro meu lado, porque se não tiver estoque, se não tiver embarcador, não tem transportador. Aí você vai falar, se não tem transportador, não tem o que embarcar. Aí Mas, fica lá, e agora? O ovo ou a galinha nasceu primeiro aí, né? mas assim, vamos lá. O negócio é buscar o equilíbrio. Uhum. Você vê ali, às vezes tem empresa que não tem interesse nenhum em ter frota própria, aí contratam agregados, tem transportadoras, enfim. Ou às vezes a empresa está mais focada em transportes e não quer focar ali em estocagem, ele quer só fazer a movimentação da mercadoria. Cada um segue o que bem entender em termos de know-how, em termos de oportunidade na região, mas de fato a ideia aqui é mostrar que em ambos os casos você tem solução. São características diferentes, porque assim, o que eu costumo dizer, né, nos meus serviços que eu faço, você está dentro do depósito, está ali debaixo do seu queixo ali, né? Está ali debaixo dos seus olhos, você bate o olho, assim, muita coisa em termos de gestão, você consegue deduzir e tirar conclusões apenas batendo um olho. Então, por exemplo, vamos supor que a empresa faça a expedição de mercadorias de madrugada. Aí o diretor chega, o gerente chega ali às 8 da manhã. Tem mercadoria no chão. Qual que é a primeira leitura que você faz? Deu problema. Não sei. Bronca grande, né? Não achou produto, trancou para fazer a separação, não deu tempo de conferir, ou deu tudo certo, separou e conferiu, o caminhão não chegou a tempo. Enfim, pode ter acontecido várias e várias situações. Aí, só o fato de você olhar, você já deduz em algum problema. Ali é um indício de algum problema. Talvez você não sabe a real causa, mas o efeito você sabe o que é. Em transportes é um pouco diferente, porque o cara às vezes está a 300 quilômetros, 500 quilômetros, não é tão simples assim você saber como as coisas estão acontecendo. Até porque o cara vai pegar um
uma rodovia, você não sabe nem se aquela rodovia tem algum problema de desvio, se tem algum empecilho ali no transporte, se tem alguma batida, se tem algum congestionamento, enfim. Dentro do depósito, está mais dentro das possibilidades de você atuar. Agora, quando está na rodovia, cara, você perde muito poder de ação. Às vezes é só remediar. Falei, cara, eu só preciso saber o que está acontecendo, porque se deu problema, eu tenho que criar uma outra forma de tratar. Dentro do depósito, você consegue controlar um ambiente mais controlado. Concorda? Concordo. Eu acho que é mais essa leitura. E aí, até para facilitar essa percepção do que está acontecendo em campo, veio o TMS para dar essa visibilidade, tanto do ambiente, de tráfego, de geolocalização, de sequência de entrega dos clientes, ou às vezes até dentro do próprio veículo. Se o cara está passando do limite de velocidade, está passando por aquela cerca eletrônica lá de mapeamento, se ele está pisando demais, está pisando muito embreagem, está acelerando demais, está trocando a marcha em tempo real, fora do tempo. Então, acaba que são um conjunto de informações que acaba que você tem que tratar para você tomar decisão. E acaba que nem sempre, assim, principalmente com a pandemia, que às vezes a gente começou a fazer consultoria mais remota, a visão do consultor dentro do depósito é diferente da visão do consultor remotamente. Porque às vezes eu fico dependendo do relato de um colaborador da empresa, do que está acontecendo, para me tomar as minhas decisões. Então, em ambos os casos, se você for ver assim, dentro do depósito e em transporte, você precisa de informação, porque sem informação você não faz gestão. Exatamente, exatamente. Eu acho que o TMS ele veio para tentar ajudar ao pessoal se profissionalizar. Ele está vindo para, até traduzindo aqui, né, para quem está nos escutando aqui e não conhece tudo, né, o TMS, que é o Transportation Management System, né, o sistema de gestão de transporte. Ele tem um hub ali dentro, né, ele tem um aglomerado de soluções que no final vai transformar nesse sistema de gestão de transporte, no TMS. E o que é que ele contempla ali? Então, você vai ter a parte do rastreamento veicular, você vai ter a parte do controle de combustível, de manutenção, de revisão, de checklist, de controle de estoque, na parte de estoque de frota, você vai ter uma parte de controle de multas, você vai ter uma parte de controle de jornada de trabalho, você vai ter uma parte da parte de ocorrências e diversas outras demandas que vão surgindo ali dentro. E fora isso, você também tem a parte do roteirizador que você vai estar contemplando ali também. Então, assim, você tem um hub ali, né, um aglomerado de soluções para você ter informações na palma da mão, né? E antigamente a gente era muito comum você ver o pessoal controlar no olho, no sentimento, e quando era um cara muito organizado, né, uma pessoa muito organizada, ela vinha com a questão do fator planilha, né? Então ela tinha uma planilha ali no Excel, ela tinha um cenário ali que ela fazia toda essa gestão, esse controle, né? E isso aí a gente tem percebido que as empresas estão começando a mudar. Eles não querem mais algo no olhômetro, no sentimento, justamente porque, como você disse, eu estou começando a organizar a casa. Então eu venho lá para dentro, estou organizando toda a parte do meu CD, estou trazendo a parte do WMS, né? Então o WMS ele vem para a parte interna da logística e o TMS para a parte externa da logística. Então você passa a ter esse formato aí e de gestão. E aí onde você já começa a ter controles maiores, né? Então você começa a ter de fato mais eficiência na tua operação, porque o que eu tenho visto muito é que a concorrência ela está aumentando bastante na praça, está muito forte, muito agressivo, e os custos automaticamente eles estão ficando mais apertados ali, não só na parte de está aumentando a sua despesa, você está tendo um custo, um investimento maior ali, e o seu lucro está cada vez mais reduzindo. Então, antigamente você não fazia muita conta, ganhava muito dinheiro, perdia muito dinheiro, mas o que você perdia versus o que você ganhava, não tinha essa diferença, né, pequena. Era uma diferença grande que tipo, não, isso aí, como diz no linguajar popular, né, sai na urina, isso é besteira. E hoje a conversa está mudando, né? Então o pessoal está apertando, quem não está se profissionalizando, quem não está se atualizando, está ficando para trás.
Eu tenho visto muito isso nas empresas, o pessoal, não, é porque aqui a gente ainda vai no sentimento, que a gente faz isso, faz aquilo. Então, esse profissional está ficando para trás e, consequentemente, eu tenho visto algumas empresas também que ainda tem uma cabeça meio, vamos dizer assim, no passado, meio antiga, que está perdendo alguns profissionais bons. Né? Então, tem muitos profissionais bons perdendo, vamos dizer assim, desculpe, as empresas perdendo bons profissionais na praça. Né? Então, eu já vi empresa tá fazendo agora que nem futebol, né? Pagando luva. Então, ele vai lá, quanto é que você ganha? Ganha o X. Eu vou lhe pagar o X que você ganha, mais um acréscimo de tanto, e a rescisão você pede para sair, para você não perder aquele dinheiro da sua rescisão que você está pedindo para sair, eu vou pagar o dinheiro da sua rescisão. Ah, mas é 30 mil, pronto, eu vou lhe dar 40. E você vem embora para minha empresa porque eu estou precisando de profissionais. Então, está acontecendo essa situação aí, atualmente está começando a acontecer isso, né? Então é algo que realmente está gerando um certo impacto aí, né? Aí, não, isso assim, você vai olhar para dentro do depósito também, porque assim, o comercial faz um trabalho danado ali de fazer prospecção, buscar o cliente dentro daquele perfil, faz a venda naquele preço que precisa, consegue fazer a venda, chega no depósito, não acha o produto. Ou no sistema fala que tem estoque, mas chega lá não acha. Não fala disso que não tem, não consegue localizar e tem o corte. Aí entrega para transportes, o pessoal vai fazer a entrega, o cliente só quer receber só se for com tudo, não quer receber faltando. Então devolve o pedido inteiro. E acaba que isso obriga com que o controle do estoque seja muito mais fino, porque você perdeu uma oportunidade de venda por algo interno, isso é muito sacrificante, porque já está vendido, você já ganhou do concorrente. Aí chega na ponta final, você não consegue fazer aquilo que você prometeu. Então acaba que em alguns casos você perde até o cliente. E ainda mais assim, dependendo do segmento de mercado, às vezes o cliente trabalha com o estoque da sua empresa, não, ele tem pouco estoque, ele não quer colocar capital de giro em estoque, ele deixa o estoque dentro da sua empresa e todo dia faz uma compra regrada, todo dia um pouquinho. E quando você deixa de entregar, ele sente a ruptura e o cliente dele, que é o consumidor final, não tem a mercadoria disponível para comprar e vai para outra loja, aí você perde o seu cliente. Então acaba que por isso que eu te falei, o equilíbrio. Se você focar somente em transportes ou focar somente no CD, você acaba que você não consegue terminar o ciclo. Você pode achar o produto, você pode fazer tudo certinho, mas chega lá para fazer entrega, não tem a roteirização, não tem a sequência de entrega, você passou da janela de entrega, o cliente pede você entregar até as 10 da manhã, você chega às 11 da manhã. Ou chega lá à tarde, chega lá, imagina se é um produto congelado, chega lá o produto todo mole. Então o cara não vai aceitar isso. Então, mesmo se o depósito foi tudo certo, o transporte também tem que seguir no mesmo alinhamento, tá? Até nisso aí, eu até tenho uma pergunta para passar para o pessoal aqui. Vamos ver o que eles acham aqui. Você já teve experiência com produto em falta ou atraso nas suas compras? Então, sinalize aí, pessoal, se vocês teve. Faltou produto, fez o pedido, não chegou, ou chegou, mas chegou atrasado. Ou se foi ambos os casos aí, ó. Rapaz, 100%. Ó, não, já mudou aqui, ó. Um pouquinho falta e atraso. O curioso aqui é que ninguém marcou que nunca teve problema. Se ninguém tiver problema, tem alguma coisa errada, né? Vamos chamar para a próxima live e a pessoa vir aqui, né? Explicar aí qual é o Explique, segredo por da favor. Coca-Cola, né? É só na filial da França. Vamos lá, então olha só, até o momento aqui 64% das pessoas receberam mercadoria tanto com falta quanto com atraso. Então, isso assim, estou falando as duas coisas, porque a falta de mercadoria, porque não foi, ou seja, o depósito não mandou a mercadoria. Se chegou em atraso, pode ser que tenha culpa do depósito, porque talvez embarcou tarde, pode ser, mas também pode ser, teve um problema na entrega, no translado, também pode ser. Então, só para você ver aqui, então, fechando aqui, são 65% aqui com falta e atraso. Então, é algo que realmente, dentro do que você falou aí, faz com que a gente reflita o que realmente a gente não pode avançar somente em fazer só um ou outro outra foco, né? Tem que buscar esse equilíbrio.
Sobre o WMS ainda, você tem ali os processos de recebimento de mercadorias, estocagem, controle de avarias, abastecimento de pique, processo de inventário, separação e conferência, controle de embarque, gestão da produtividade, indicador de desempenho. Ou seja, é muita coisa para se controlar e ainda você deixar isso manualmente numa folha de Excel. E eu te falo o seguinte, tem empresa, eu tenho um cliente hoje que talvez tenha 5, 7 anos aí implantado e ainda tem oportunidade de melhoria. Então, assim, mesmo com vários e vários, quase uma década de funcionamento, você consegue entender que existe oportunidade de melhoria. Portanto que, tanto na área de transporte quanto na área de armazenagem, o legal é o seguinte, que você consegue fazer a mesma coisa de forma diferente. Eu quero entregar essa mercadoria para o meu cliente. Como que você vai fazer isso? Eu acho que é o que deixa complexo, mas é algo também que é fascinante porque você tem vários meios de você resolver e facilitar a vida ou às vezes até complicar a sua vida. Concorda? Concordo. Essa parte do estoque aí, né, do CD, ele tem que estar muito redondo, né, cara? Ele tem que estar muito organizado, né? E eu vejo que hoje uma empresa sem o WMS é remar contra a maré, né? Sim, né? Não, assim, é inevitável, assim, um depósito com mix elevado, um depósito grande, como é que você controla as atividades das pessoas, como você localiza o produto, como você sabe se o pedido foi processado, qual o status, ponto a ponto. Rapaz, eu não consigo enxergar assim, uma coisa que eu sempre falo, alguém que trabalha com WMS uma vez na vida, nunca mais vai ficar satisfeito em trabalhar sem WMS. Tanto é que quando a gente vai em implantação de WMS, quando a gente vê, não vai numa operação que o cara nunca trabalhou com WMS, a gente tem grande dificuldade de resistência. Quando a gente traz alguém que já teve experiência de WMS, ele dá uma acelerada muito boa, porque ele sabe os benefícios que é o WMS. Não fica aquela resistência de talvez ser substituído pelo software. Tá? Mas assim, o legal, vamos lá. Vamos pegar aqui WMS e TMS. Onde a gente começaria ali em termos de como é que é esse entrelaçamento entre os dois? Por exemplo, ali, a gente vai comprar ali mercadoria do fornecedor. Quando o fornecedor vai enviar essa mercadoria para sua empresa, você tem como fazer monitoramento. Isso. Concorda, seu? Você faz o monitoramento. Positivo. Você pode, eu vou falando aqui e você vai complementando e vai, toma aí. Você faz a compra, o fornecedor vai entrar em contato, vai emitir um documento lá, um XML, um DANF, uma coisa assim, para te falar assim, ó, tá pronto, já estou indo entregar. Aí tem essa troca de informação até para fazer a agenda de entrega. Eu acho que o WMS ele já começa ali, né? Você entra no site, por exemplo, né? Vou entrar no site, vou fazer uma solicitação de compra, né? Então, na hora que eu faço a solicitação de compra ali, que eu já fecho aquele pedido em um determinado play aí, sei lá, Magalu, Amazon, enfim, então automaticamente já existe ali a parte do sistema que ele já sabe onde está aquele produto, que ele já vai poder lhe indicar, aonde vai para poder o pessoal, dependendo, óbvio, da tecnologia que tem naquele CD, ele vai poder separar, fazer ali aquela montagem, embalar aquele produto, algo do tipo, para poder colocar lá na ponta, para poder dar um andamento aí na sequência que você está falando. Né? Aí o WMS recebe essa movimentação fiscal, e aí transforma numa conferência de entrada. Isso. Em alguns casos faz uma cobrança de descarga, a gente guarda essa mercadoria, envia para o coletor de dados, guarda essa mercadoria, e aí fica guardando o pedido. Vem o pedido, vem liberado ali com o pessoal de crédito, faz a roteirização, se for montar uma carga antes ali, bota para separar. E aí na separação existe até forma da gente separar paletizado ou com sequência de entrega, de forma que a gente organize a doca para ser embarcada a mercadoria conforme a sequência de entrega. Claro, né? Se tiver informação para o WMS processar, então lá na roteirização, aí olha só, vem o pedido, é aprovado, passa para o roteirizador sequencia a sequência de entrega, né? Isso. Coloca qual é o cliente que tem que ser entregue primeiro, com as janelas de entrega. E aí vem para o WMS já a sequência certinha de como tem que organizar o caminhão. Isso, exatamente. Faz o mapa lá, né? E quando não tem esse sequenciamento do TMS? Faz no olhômetro, igual eu vi. O cara aí tá lá e diz, ei, menino, vai carregando isso aqui, mas não vai dar certo. Tem um mapa da cidade, tem um mapa do estado, não é?
ele olha ali, procura ali a cidade, ou às vezes conhece bem a região. Já começa, às vezes, o carregamento. Vai jogando tudo dentro e lá na hora tu separa. Tu para o carro e tu vai procurando os itens, pega a nota fiscal e passa lá. Perde o maior tempo, maior vida lá, para pegar item por item, né? Isso, aí o WMS, ele pega essa sequência. Tem como organizar os pedidos lá na doca conforme a sequência de entrega. O primeiro que vai ser entregue fica na porta ali do caminhão, bem na saída, e o último vai ser entregue pode ficar lá no final lá do baú. Isso. Dependendo da estratégia que for montada, ele vai sair ajeitando aí, como você disse, né? Por pallet ou por pedido, enfim, né? E aí seguindo nesse formato aí na montagem da carga aí. Aí tem o seguinte, aí tá lá no TMS lá na ponta, né? Que aí ele vai estar roteirizando, vai dizer qual é o melhor caminho, vai fazer todo o processo e vai sair para entrega. Sendo que tem um outro ponto que às vezes a pessoa não olha, que é onde eu vejo o maior problema em algumas empresas, que é o seguinte. O TMS está na ponta, que é o roteirizador lá, um dos produtos que está lá na ponta, que é o roteirizador, que eu fiz esse processo, diz qual é a rota, que eu vou entregar, beleza. Mas quando é que o gestor consegue parar para poder analisar se aquele veículo está adequado ou não para estar rodando? Ou seja, ele está com a manutenção em dia? Ele está com as preventivas em dia? Os pneus deles estão, de fato, dentro de uma realidade? Ou aquele pneu já está meio, vamos dizer assim, vai rodar e está descalibrado, e ele está meio careca, ele está comendo de um lado? Porque o que acontece? Tudo é um efeito cadeia. Se a montagem também, apesar de você ter a montagem, que você tem um mapa, quem vem na frente, lá no final do baú, que vai descarregar primeiro aquela sequência e tudo, mas se eu não posicionar a carga de forma correta dentro do baú, vai acontecer algo que é o seguinte: excesso de peso, de repente, num determinado lado do baú, onde automaticamente ele vai começar a ter um desgaste maior do pneu. E se eu não tenho uma gestão dessa questão aí do pneu, eu vou estar trocando pneus e mais pneus e mais pneus. Os caras vão dizer que estão comendo pneu aí na praça, dentro do meu setor de frota estão comendo pneu. Porque hoje a parte da logística ali, juntamente, meio que uma coisa só, logística ali e a frota, que está um dentro e outro na parte externa, na visão da maioria dos empresários, é um vilão. É aquela história: o meu comercial vende, o meu comercial traz dinheiro para dentro de casa, é o pessoal do comercial que ganha os prêmios, é o pessoal do comercial que vai viajar, que tem as melhores oportunidades, e o pessoal da frota ganha o quê? Muito trabalho, hora extra para fazer bastante, trabalhar sábado e domingo para poder montar e resolver um monte de bucha, né? Que fora isso tem um monte de bucha para ele resolver. O veículo que quebrou, o motorista que está dando trabalho lá na ponta, é o cliente que está sobrecarregado, não quer receber e, consequentemente, atrasa as outras entregas. Então, tem todo esse cenário. Então, se o gestor não tiver a habilidade de olhar números, se o gestor não tiver a habilidade de analisar determinados pontos, eu estou trazendo ali um risco grande de ter um veículo quebrando. Eu estou trazendo um risco grande de não ter um veículo reserva para poder substituir. Olha, o meu veículo eu preciso fazer uma manutenção, mas se eu tiver esse controle e esse acompanhamento, eu consigo criar um cronograma de manutenções preventivas. Hoje, para você ter ideia, Anderson, um dos maiores custos que tem dentro de uma frota, tirando a parte de folha, essas coisas, a gente tem a parte do combustível. O segundo maior custo ele é o pneu. E o terceiro maior custo é a manutenção, por falta de preventiva. O cara não para fazer a preventiva no veículo, consequentemente eu tenho uma quebra maior. O caminhão só vive quebrando. Mas todos nós que estamos aqui precisamos de vez em quando ir no médico, fazer um check-up, fazer isso, aquilo. E o carro, o próprio fabricante, ele diz: olha, a cada X mil quilômetros, olha isso. O pneu, quando chegar no nível do TWI, você tem que descartar esse pneu. Então, você começa a fazer um acompanhamento, um monitoramento, né? Então, eu acho que esse é um desafio que eu tenho percebido na praça, é que eles não estão conseguindo encontrar um equilíbrio dos dois departamentos, a logística interna e a logística externa.
Vendeu, vamos vender, vende, vamos carregando de qualquer jeito, não olha os custos. Hoje de manhã eu estava vindo para a empresa e eu vi um caminhão de uma determinada empresa, inclusive, que usa até a nossa solução, e eu olhei na parte traseira o pneu, um dos pneus ele estava descalibrado. E aí o pneu que anda pareadozinho, os dois pneus, ele estava o de fora encostando no de dentro, porque o pneu estava murcho e fez uma bochecha. E automaticamente ele está comendo. Ou seja, olha só o custo que eu estou trazendo para o cara, o risco desse pneu estourar, parar no meio da estrada e eu não conseguir entregar a mercadoria. Olha só. Sim, pode falar. Não, é o que eu estou dizendo. Olha só o problema que acontece, que às vezes são pequenos detalhes que a gente não vê, né? O fato de você saber o que você consegue levar também é importante, porque assim, eu já deparei situações em que o pessoal encheu o caminhão, e tá tudo certo, encheu o caminhão, só que a quantidade de entregas não dava para fazer a entrega completa num dia. Lá, tinha que fazer 30 entregas. E saiu, sei lá, às 8 da manhã, saiu para fazer 30 entregas. E era humanamente impossível fazer 30 entregas. Os clientes ficavam bem distantes, então tinha um deslocamento bom, mas não conseguia. Então, ele inevitavelmente ele voltava ali com 7, 8, 10 entregas. Ou seja, faltou um pouco de análise. Aí não é só software, porque aí vai do profissional, da capacidade de análise. Peraí, será que esse caminhão faz sentido? Talvez se eu trabalhar com um caminhão menor, eu consigo fazer menos entregas, mas eu tenho um custo menor também. Mas não, vou colocar um caminhão maior, com maior capacidade, mas aí não consegue fazer entrega. Aí você tem uma taxa de retorno de logística reversa ali com a devolução de cliente. Ou porque o cliente rejeitou por causa do horário, ou às vezes chegou lá, a empresa estava até fechada. Aí você tem que pegar toda a mercadoria, receber, conferir, guardar. Imagina produtos frios que você fica o dia inteiro rodando. Aí você tem que pegar ali, pegar gelo de novo. Às vezes o produto, você perde o produto que perdeu o gelo. Aí no dia seguinte você vai pegar, tem que separar outras mercadorias para o mesmo pedido para fazer uma outra entrega. Então analisar o perfil da carga diante do perfil de entrega dos pedidos e da malha que você está envolvido ali faz total diferença, porque eu já tenho cliente que consegue fazer 50 entregas em um dia. Só que ele para o carro na calçada e tem 5 lojas, uma de parede com a outra, ele o mesmo carro, ele não tem que mexer, ele só desce a mercadoria ali no carrinho ali e leva para um, desce, leva para o outro, ele faz tudo, talvez ali em 30 minutos ele faz 5 entregas. Agora, não, entrega para um cliente, tem um deslocamento de 10, 15 minutos para depois chegar no outro. Então, assim, você envolve. Se tem um veículo maior, naturalmente ele é mais robusto. Ele tem um custo maior. Tem que ter um cuidado maior. Ele talvez consome mais, porque tem uma maior capacidade de carga. Talvez se você usar um caminhão menor com um perfil diferente, talvez você consiga ter melhor resultado. Então, assim, a ferramenta está aí. Se o pedido vem, se eu tenho a carga, o total de pedido, eu sei quais são os produtos, cadê o picking do produto, eu vou lá com o coletor, garanto que separei, coloquei na doca, conferiu, embarquei, o cara levou e teve algum problema, mesmo fazendo certo, ali dentro do depósito a gente vai colher um resultado ruim porque teve essa deficiência dentro de transportes. Eu tenho cliente que tem frota própria, que foi fazer entrega interestadual, que no meio do caminho quebrou. Ele teve que pegar um outro caminhão e mandar para viagem, no meio da rodovia, lá no acostamento, fez baldeação para outro caminhão para ele seguir viagem. E mandou o mecânico junto com ele para fazer manutenção dentro, lá na rodovia mesmo. Então, isso está falando, afeta diretamente a entrega. Eu queria pegar esse seu gancho aí. Aconteceu algo parecido, sendo que não chegou a quebrar. Mas a situação seria bem parecida. Eu tenho um cliente que ele faz interestadual, ele sai do Nordeste para São Paulo, e aí o que acontece? É um bitrem, e ele disse, cara, pelo fato dele ter um acompanhamento rigoroso no plano de manutenção preventiva dele, ele conseguiu reduzir consideravelmente alguns prejuízos e alguns custos invisíveis, né, que às vezes o cara não calcula. Ele está lá com a carreta, o bitrem dele totalmente fechado para um cliente só, é um bitrem. E aí o que acontece?
no meio do processo lá, ele detectou que o seguinte, eu não me lembro exatamente aqui os números, mas só para você ter ideia, acho que foi um cabo de embreagem, algo do tipo, que precisa ser trocado a cada 300 mil quilômetros. E aí, com 290 mil, digamos assim, ele mandou fazer a troca desse cabo de embreagem lá. Eu acho que foi do cabo de embreagem. E aí o cara até disse da oficina, lá da autorizada, ele disse, cara, ainda bem que você trouxe esse veículo logo, o cavalo aqui. Por quê? Porque ele estava bem na linhazinha aqui, bem no fiapozinho de torar. Aí ele conversando comigo, o gerente lá, ele disse, cara, imagina esse veículo sai daqui, está em algum estado, sei lá, 500, 600, 1.000 quilômetros de distância, pelo menos isso aí, e esse caminhão quebra. Eu vou atrasar minha mercadoria, eu vou ter que acionar um guincho para poder recolher, eu vou ter que mandar um outro veículo para fazer justamente esse transbordo aí dessa mercadoria que está parada. E ele saiu fazendo conta, aí ele disse, cara, no meu cenário aqui, eu vou gastar aí de 20 a 30 mil reais fácil, dependendo da região onde esse caminhão quebrou. E esse serviço preventivo, ele gastou R$ 2.800. Então, vê só, olha o que ele gastou, 2.800, e o que ele poderia gastar. Essa conta muita gente não faz. Então, é onde você passa a ter o prejuízo, e aquele custo invisível, que é 30 mil, 20, 30 mil reais, vai entrar. E, de repente, você nem está ganhando esse dinheiro todo, dependendo do produto, você nem está tendo essa margem toda, então você pagou para trabalhar, porque um veículo quebrou, sofreu manutenção, né? Exatamente. E assim, e a gente fala aqui de WMS e TMS, mas assim, pelo menos para mim aqui, eu tenho alguns outros penduricalhos aqui em termos de WMS. Tem algumas outras tecnologias que estão vinculadas ao WMS. Por exemplo, aqui, existe no mercado algumas soluções de RFID que é uma etiquetinha que vai no produto e que facilita a identificação, conferência, inventário dos produtos, que no caso você passa um portal, ele passa o produto, outro coletor de dados, aí ele coleta aquela informação, sabe qual é o produto, data de validade, quantidade, lote, e passa para o WMS. Tem aqui o próprio coletor de dados, que eu falei agora, que é o equipamento, é um computador de mão que você faz as leituras, né, dos códigos de barras e QR Code e tudo mais. Tem o próprio leitor de dados, que é muito utilizado em estações de trabalho de checkout. Esteiras mecanizadas, que é utilizado em estrutura de floor rack, que é para facilitar a movimentação das mercadorias dentro do CD, para evitar das pessoas andarem assim, o produto andar e não as pessoas. Tem o uso de CLP, que é aquele braço mecânico, tem a esteira, aí vem a mercadoria, passa por cima e desloca aquela mercadoria para aquela rampa que vai para a doca, para embarcar. Ou seja, tudo isso tem como integrar com o WMS. Impressora térmica, impressora normal como essa nós temos no escritório, em casa. BIs, que é o Business Intelligence, que se conecta também ao WMS. O próprio sistema ERP, porque o WMS por si só não existe, precisa de uma tecnologia de ERP para ele fazer os pedidos de compra, pedido de venda, atualizar estoque, gerar nota fiscal. E além das automações de processo que o próprio sistema oferece, porque assim, às vezes a pessoa tem que ficar digitando as coisas ali, você fazer as configurações certinho, cadastrando o produto certinho, rota e tal, ele faz toda aquela inteligência. Por exemplo, divergência de estoque. Eu fui lá no PIC e contei o produto 10, você foi lá e contou 11. Eu não preciso de emitir uma lista para uma pessoa lá e falar assim, você está divergente. Não. Eu posso criar uma automação no WMS, porque eu fiz a primeira contagem, a segunda, automaticamente ele já gera uma terceira contagem com essa divergência. Então, assim, o que você entende em termos de TMS, o que vem embarcado, o que vem de tecnologia, de equipamento ou software que você também vê aí que é oportunidade de uso também? Bom, bacana. Então, vê só. Uma parte seria o roteirizador, certo? Que aí eu estaria usando algum equipamento ali, um celular, um tablet, para poder fazer o trabalho, aquela operação na ponta lá, o motorista dizendo que entregou, o check-in, check-out, entreguei, não entreguei, etc. Então, esse é um cenário. Alguns também utilizam a parte para o próprio equipamento eletrônico, seja o celular ou o tablet, para fazer a parte da batida do ponto. Tem uma parte de hardware, né, que é o equipamento em si. Vem também a parte de rastreamento veicular. Então, tem a parte onde você vai instalar o rastreamento veicular, dependendo da situação, do tipo do serviço que a empresa quer contratar ou não. Ele tem algumas telemetrias avançadas, onde eu consigo identificar quem é o condutor daquele veículo.
Então, eu consigo também, que sou o caso, proibir, por exemplo, empilhadeira. A gente tem muito cliente, nós temos muito cliente que consegue impedir que pessoas que não têm um certificado, que não têm treinamento para pilotar, conduzir uma empilhadeira ali dentro do CD, ele não consegue nem ligar a empilhadeira. Ele só consegue ligar aquele condutor que tiver um cartão que automaticamente libere o uso daquela empilhadeira. Então, ele vai lá, utiliza aquela empilhadeira e fica o registro de quem pegou o dia e hora. Então, essa é uma telemetria. Tem também a parte que, aqui inclusive aqui na empresa nós trabalhamos muito, é a parte da jornada de trabalho via equipamento. Então, a gente coloca um teclado dentro do veículo e o motorista, obrigatoriamente, ele vai bater no ponto. Ele inicia a jornada do dia dele, ele para almoço, ele para a parte de espera, ele tem a parte de descanso dele, dependendo da quantidade de horas que ele teve ou não. Isso aí tudo, o próprio sistema, junto com o hardware, ele vai trabalhando, né? Inclusive dizendo se ele tem a interjornada ou não, que a lei 13.103 bate muito nisso aí, que o cara tem que dirigir de uma viagem para o outro, né? De um turno para o outro, digamos assim, você tem que ter no mínimo 11 horas. Então, você consegue ter uma gestão melhor, se o cara está parando para almoço ou não, que tem muito sabido aí na praça, que às vezes quer burlar, né? E no nosso caso, com o hardware e tudo, a gente consegue pegar os caras que estão burlando a questão do almoço. Uhum. Você tem a parte do avanço, da forma que o cara está dirigindo, né? Então, se ele está tendo aceleração, freada, curva brusca, então você é um outro tipo de equipamento que você consegue acompanhar aí o processo, entre outras situações. E agora que está tendo uma crescente aí na praça, é a parte da videotelemetria. O que é a videotelemetria? A videotelemetria, antigamente você tinha o vídeo. Então, você ia lá, botava as câmeras dentro do veículo, onde você tinha apenas imagem. Então, eu quero saber, naquele dia, naquele horário, o que foi que aconteceu. Igual você tem uma câmera dentro da empresa. Você vai lá, puxa lá no gravador e vê aquele dia, aquele horário. E a videotelemetria, ela já traz outras situações. Além de trazer essas imagens, como eu citei agora, você tem também a parte do controle, por exemplo, o meu motorista está dirigindo durante o celular? O meu motorista, ele está com sono? Ele está cansado? Tudo isso aí, aliado com o que a gente chama popularmente com IA, né, que é a inteligência embarcada lá, né? O que acontece? Ele passa a ter um assistente dentro do veículo com a videotelemetria. Então, peguei no celular, por exemplo, e botei aqui na orelha, automaticamente o sistema já diz: senhor motorista, por favor, desligue o celular que você está dirigindo. E já gera um alerta para a torre de controle, né, ou para a central lá na retaguarda na empresa, dizendo: olha, o motorista disseu, ele está dirigindo com o celular. O motorista disseu, começa a balançar a cabeça aqui, os olhos fechando e tudo, ele detecta que ele está com os olhos cansados. Então ele vai lá e detecta isso, ele gera um alerta assim: ô motorista, por favor, pare o carro imediatamente, pois você está cansado. E gera um aviso para a base: olha, o motorista disse que ele está cansado. E aí a empresa consegue fazer um trabalho de segurança. Se ele está de cinto de segurança ou não. Senhor motorista, coloque o cinto de segurança. E ele avisa: olha, teu motorista está dirigindo sem cinto. Entre outros benefícios, né? Então, assim, toda empresa pode ter essa solução. Falando do aspecto financeiro, sim. Mas falando do aspecto, eu estou preparado para ter essa solução? Não. Nem toda empresa está preparada para ter certas soluções. É aquela história: você pode ter todo o dinheiro do mundo de comprar, sei lá, 10, 20, 30 Ferraris, mas talvez você não esteja preparado para ter um carro daquele. Você não sabe dirigir, você não sabe operar, né? Existe uma diferença do que é possível e do que é viável, né? Exatamente isso. Então é algo que eu tenho visto muito isso. Então, trazendo aqui um pequeno trechozinho, aqui um parênteses, para você ter ideia que algumas coisas básicas eu tenho visto que muita gente não está fazendo. Por exemplo, se você até, pronto, vou até fazer um negócio legal aqui agora. Cria aí, por favor, se for fácil aí para você, Anderson, quem hoje trabalha na empresa que tem política de frota e termo de responsabilidade? Bota aí, ou quem não tem, bota lá, quem tem política de frota, quem tem política de frota e termo de responsabilidade e quem não tem. Queria essa enquete só para a gente ter uma ideia aí. Qual a pergunta? Quem tem política de frota? Política de frota e termo de responsabilidade. São dois documentos, certo? E o cara pode ter só a política ou só o termo, ele pode ter os dois ou ele pode não ter nenhum, né? Então seriam 4 perguntas aí, né? A, B, C e D, digamos assim.
Só para a gente ter uma ideia de quem está aqui hoje, nos assistindo aqui, nos escutando, se eles têm esse controle ou não. Então, assim, é algo muito simples, cara, que você pode fazer, você pode preparar esse documento, inclusive, quem no final aí da live, quem tiver presente e tudo, que porventura tenha, mas é algo muito simples, ou até não tenha, no final eu vou disponibilizar aqui o meu acesso e aí eu posso compartilhar o que o nosso advogado montou aqui, o que o nosso advogado fez para as empresas. Mas tá aí, tá a enquete aí. Boa. Deixa eu abrir aqui. Então, assim, só para você ter ideia, eu vou trazer um caso simples, bem básico aqui, vou botar na mesa, que eu acho que alguém já deve ter escutado aqui. Você diz que não pode dirigir no celular. Inclusive está no código de trânsito lá no CTB. Mas, automaticamente, você precisa falar com o motorista e eu ligo e eu quero que ele atenda. E aí, naquele dia... E agora? Faça o quê? Atenda ou não atenda? Ou código de trânsito? Boa, exatamente isso. Aí vamos lá. E aí aí acontece um cenário. Aquele veículo foi multado. Chegou a multa daquele veículo, tá lá com a carteira, cobrando para tirar os meus pontos da minha carteira, tudo. E eu, motorista, vou chegar lá e vou dizer, olha, vê só, eu não vou pagar essa multa. A empresa vai que você gerou a multa. Eu preciso descontar essa multa de você. Não, mas eu não vou, porque foi você que me ligou. Aí vem a seguinte pergunta. Quem me garante que aquela multa que chegou 1 mês depois, 2 meses depois que apareceu, de fato foi alguém da empresa ligando para o cara? Ou foi ele falando com algum amigo, com alguma namorada? E aí? Ou algum namorado, né? Vai que de repente também, né? Nada contra. E aí? Como é que eu vou saber? Eu não vou saber. E eu vi um caso de um cliente nosso lá no Mato Grosso que ele perdeu. Ele demitiu o cara, não teve um acordo, o cara disse que não pagava, então eu vou lhe demitir. O cara botou na justiça e no final o cara disse, a primeira coisa que o juiz fez a pergunta lá foi o seguinte, você tem a política de frota? A empresa, rapaz, não tenho não. Ele disse, então pronto, então recontrata o cara e vamos indenizar e tal. E o cara ficou ainda 1 ano na empresa lá que foi reativado. Então, assim, é algo preocupante. Então, você vê que eu não estou precisando de ferramenta nesse momento, né? Eu gravei um podcast e lá no nosso podcast, o que mais eu tenho escutado dos convidados que vão lá compartilhar experiência e tudo, é a questão de pessoas, né? Então, nesse ponto, eu não preciso de sistema, não tem solução, são pessoas. Eu preciso ter um documento e que a minha equipe, ela vá lá e solicite a assinatura. Chama todos os motoristas, bota numa sala de reunião, de treinamento, seja lá o que for, explica, dá uma cópia para cada um, o cara assina e ele arquiva. Antes de fazer esse processo, eu tenho que revisar o documento, ver se está alguma coisa que não está casando com o meu segmento dentro da empresa e automaticamente eu reviso com o jurídico da empresa. Tudo que eu fizer, eu tenho que revisar com o jurídico da empresa. Por quê? Porque no dia que tiver uma ação trabalhista, o advogado vai colocar você na fogueira, vai dizer, o Anderson, que é o gerente da frota, ele foi lá, automaticamente ele tomou a iniciativa, mudou as coisas e não comunicou o jurídico da empresa. Então, essa ação eu não consigo defender porque a culpa é do Anderson. Então, é algo que tem que também deixar bem, bem importante aqui. Essa questão de legislação ela é muito importante, é porque assim, dentro do depósito também tem muitas implicâncias lá, principalmente com data de vencimento de produtos, com controle de lote, assim, tem que ter rastreabilidade de tudo isso para você até fazer um recal, fazer uma troca. Tem cliente hoje que trabalha com equipamento de tecnologia, por exemplo, HD, material de informática. Ele quer saber o número de série, para saber se foi e voltou. Imagina, vou trocar um HD aqui. Será que foi o HD, o mesmo HD que foi ou que voltou? Então, assim, tem coisas que envolvem legislação que não tem como você fugir. A acomodação dos produtos, tem ali a proteção física, né, entre produtos de higiene e limpeza, tóxicos, que tem que ter uma particularidade em termos de armazenagem. Então, se chega uma fiscalização bombeira ali, até na estrutura porta-pallet, se você não tiver uma segunda opção ali, se o seu corredor tiver só uma saída, só a parte da frente, lá no fundo ele é topado com a parede, se o bombeiro for aí, já te falo, ele vai pedir para você abrir um túnel lá no final, nem que seja para as pessoas passarem. Então, assim, vou ganhar espaço aqui. Cara, é só adiar aí a possibilidade de você ter uma multa.
ou ter um problema Exatamente, futuro. exatamente. Então, assim, vê que a gente não está falando de sistema, né? A gente está falando ali, às vezes, do processo, pessoas. Hoje, 70%, eu vou usar aqui, de repente tem gente mais entendida aqui do que eu aqui, pode até me corrigir, mas assim, em média, 70% é pessoas, 30% é a parte de soluções, sistema, processos e tudo. Então, assim, eu acho que falta, às vezes, essa organização. São pequenos detalhes, eu sou um cara muito curioso, eu estou sempre visitando as empresas. Eu cheguei numa empresa e disse, cara, você já é a segunda empresa que eu visito hoje que eu vejo que tem um compressor dentro da empresa. Por que vocês estão usando compressor dentro da empresa? Aí o cara disse, é porque a gente calibra os pneus. Disse, tá, beleza. Mas o teu motorista ele não pode parar no posto de combustível e calibrar o pneu? Ele disse, rapaz, vou lhe fazer uma pergunta básica, disse eu. Você tem carro? Eu disse, tenho. Tu para calibrar o teu pneu? Eu disse, rapaz, eu só lembro que ele está precisando calibrar quando eu vejo que ele está praticamente na janta ali. Aí é que eu vejo. Aí ele disse, tu é dono do carro e não para calibrar. Tu acha que o meu motorista, que às vezes ele está ali com raiva, está brigado com a mulher, tem vários outros problemas, ele vai parar para ter esse cuidado? Não. Então hoje a gente criou uma política aqui dentro da empresa que eu tenho um manobrista aqui dentro da empresa, onde ele pega os carros, ele uma vez por semana ele pega os veículos e vai fazer a calibragem. Quem faz as calibragens não é o motorista. O motorista entra no veículo, pega o veículo e sai. E aí vem o detalhe. Não sei se a maioria sabe, mas uma diferença de 2 libras é para ter 37 libras e ele tiver 35 libras, digamos assim, 2 libras de diferença, ou é para ter 32 libras, ele tem 30 libras, enfim, ele vai perder 3 litros de combustível a cada 50 km percorrido. Então eu gastei 50 para ir. 50 para ir e 50 para voltar, eu rodei 100 km, eu perdi 6 litros de combustível. Veja que eu não estou usando o sistema aqui nesse momento. Não, e é algo assim tão calibração. Simples. É assim, a diferença tão pequena, 2 libras, mas tem carro que anda, às vezes, a metade, né? Sim, exatamente. Então, assim, você perde no combustível. E o pneu que a gente não está fazendo conta? Porque o pneu, quando ele está calibrado, ele tem que estar reto. Quando ele está com muito ar, ele fica bicudo. E quando ele está com pouco ar, que ele está murcho, ele faz as bochechas. Sendo que, detalhe, quando ele faz o bico, ele come só o meio. Você vê alguns pneus que estão comendo só o meio. E a lateral chega a estar novinha. E quando ele está baixo, ele come as laterais. E o meio está novo. Né? Então, ele faz o processo reverso. Então, quanto eu estou perdendo de pneu ali? Quanto eu estou tendo desgaste, não só do combustível, né? Então, existe essa situação também dessa gestão, né? Que algumas pessoas eu vejo que não têm feito um pequeno acompanhamento. Muitas das vezes não é culpa do gestor, é culpa da empresa, porque o cara diz, olha, eu tenho aqui 10, 20, 30, 40 veículos e eu boto 1, 2 pessoas para o cara tomar conta. Como é que você toma conta de uma frota? Como é que você acompanha a operação? Como é que você faz as coisas todas? É o famoso se vira nos 30. Então, o empresário, ele tem sim a obrigação de verificar se a frota está realmente equalizada de pessoas. Né? Outra coisa que eu queria compartilhar, me permita, Anderson, a liderança. Está autorizado. A liderança, boa, a liderança, eu não sei aqui, não me lembro aqui agora os números, mas algumas pessoas botaram na enquete quem é gestor, quem não é gestor, mas talvez alguém não parou para se perguntar. Existe um cenário que é o seguinte, você que é o gestor, você chega na empresa e você, além de ser o gestor, seja dono, seja a parte do gerente, enfim, você tem que ser o psicólogo. Quantas vezes você está com a empresa ali rodando o estoque, a frota está organizada, mas agora eu vou tratar o quê? Pessoas. Porque o cara brigou com a mulher em casa, porque o time dele perdeu e ele encheu a cara de cana porque estava com raiva, porque o vizinho disse que viu a mulher dele saindo com outra, disse que o cara era corno e não sei o quê. E aí você tem que fazer o quê? Aí você vai lá, vai conversar com o cara, vai dizer que não é desse jeito, que não é assim. Você é o psicólogo, você está resolvendo os problemas. Quantas vezes os colegas de trabalho estão ali, 2 motoristas, 2 ajudantes, 2 caras de logística, estão ali na brincadeira e um tira uma brincadeira com o outro que o cara não gosta e quem vai lá resolver o problema é o gestor, é o líder que vai lá. E a pergunta que não quer calar. Todo mundo tem problema, todo mundo tem bronca, e quem resolve tudo, do cara que está triste, da gaia, do time que perdeu, do amigo que soltou uma piada, é o gestor.
É o líder. E a pergunta é o seguinte: e quem é que para escutar o líder? Quem é que para poder conversar com o gestor? Que normalmente o dono não escuta. E você O está com a cabeça esposo ou a cheia. esposa dele. Não é verdade? Quem é que para olhar um negócio desse? Vê só que interessante, né? Ele tem que estar lá. E se aquele gerente chegar lá na empresa e não falar direito com um colaborador alguma coisa, ele disse, ele agora está Rapaz, se achando, né? se o gestor falar torto ali, o pessoal já fala que é estrelão. Exatamente, ele agora é Tá estrela, nem ele aí. agora é, né, como o Fernando botou ali, né, é a mulher que vai escutar, né? E ainda assim você tem que ter a capacidade de gerenciar. Por quê? Porque senão daqui a pouco o que a gente vê de comum, rapaz, o que foi que aconteceu? Eu me separei porque nem a minha mulher me aguentou mais aqui. Então, olha como é delicada essa questão de gestão de pessoas, de pequenos processos, né? Às vezes é como eu disse, às vezes a gente está focado muito em compra o produto tal, compra isso, compra aquilo, vamos colocar, mas estamos prontos para tudo isso aqui? Exatamente. Sobre a enquete aí, ó, só para dar a resposta aí, a maioria aí, 43%, diz que não tem nenhum dos dois documentos, não tem Boa. nem a política, nem o termo. Aí, 66 aqui, 25 e 25%, o termo, tem somente o termo e tem os dois. Então, ou seja, a maioria aí não tem nem nada, mas 25% tem os dois e 25% tem só o termo. E apenas 6% aí que tem a política. Tá vendo aí? Cara, assunto eu tenho aqui para, como diz a história, dar e vender, compartilhar com vocês de tanta coisa, até a gente chegar na solução, até a gente chegar no TMS, é importante ter? É importante ter. Mas vamos usar o básico, vamos fazer o feijão com arroz bem feito, na parte da logística interna, WMS, a parte do controle do CD. Se você fizer o bem feito interno e o bem feito externo, você já começa a traçar a sua máquina ali, ela vai começar a gerar tração, a sua máquina Pai, de resultados. isso aí, eu não falo nem nada sofisticado, eu já participei de projetos aí que o pessoal fazia um beabá, um feijãozinho com arroz, mas muito bem feito, viu? Que nem usava coletor, mas fazia com uma perfeição impressionante. Então, assim, o bem feito, cara, por exemplo, eu particularmente eu gosto de alguns modelos de separação que facilitam aí. Por exemplo, Anderson, não gosto de separação por pedido. Porque você faz o cara ou andar o depósito inteiro, você pega um depósito de 15 mil metros e um pedido tem produto nas duas extremidades. Você vai botar o cara para separar em 15, 20, 30, 40 ruas. Para mim, isso é perda de eficiência. E tem gente que gosta da separação por rua, que eu também não gosto, porque uma rua você pode ter, um departamento muito que vende muito, aí você bota ali 1 tonelada para um cara separar, e na outra rua que vende pouco, que uma família de produtos, é só composição de mix, que o cara vai pegar 30 quilos. Então eu não gosto também da separação, apesar de respeitar e seguir, já fizemos projeto, entrega. Só que para o momento, vamos pensar assim, implantação do LMS. Eu particularmente, eu busco fazer pequenos ajustes, porque só dele receber o DLMS com automatização de processo, automatizar abastecimento de pique, que até então, quando não tem DLMS, é totalmente manual, depende totalmente do operador de empilhadeira, recebimento com coletor, guardar com coletor, separar, conferir. Só de incrementar tecnologia, controlar, incrementar automação, com o mesmo processo, já é muita coisa. Além das resistências que você falou na parte pessoal. E aí depois a gente vai incrementando, fazendo pequenas melhorias homeopáticas. Então um mês vem, faz uma alteração, espera amadurecer, depois passa 2, 3 meses, espera, faz alteração. Então num processo de médio e longo prazo você vai fazer as intervenções. Então a gente tem excelentes cases aqui, que hoje o cara faz uma separação bastante sofisticada e que gera resultado. Então tudo é uma questão do momento. Acho que é o momento e a maturidade da empresa para com a tecnologia. Tem uma pergunta aqui do Oséias. Qual a Qual a melhor melhor forma, na sua forma? opinião? Oi? Não, qual é a melhor forma, na sua opinião, Anderson, de separação? Bem, existem ressalvas, né? É difícil você falar assim qual é o melhor modelo. Você vai assim para um pessoal que é farma. Tem uma característica. Você vai para material de construção, é outra característica. Você vai para alimento, bebida, embalagens. Então eu tenho cliente de embalagens, cara, que
ele faz um blocão que é bem diferente de outras características de um cliente farma, que é muito mais fracionadinho, dos caninhos pequenos. Então, eu particularmente gosto muito de personalizar a caixa do cliente, do que fala assim, caixa sortida. Imagina uma caixa com vários itens fracionadinhos. Eu gosto de personalizar aquela caixa para entregar com um certo padrão de serviço. Que, pô, estou recebendo uma caixa etiquetado com o meu nome e tal. Então, para isso, existem modelos de separação. Tem uma pessoa que chama separação por ET, separação multipedidos, cart picking. É tudo mesmo, nome para a mesma coisa. Dependendo do sistema aí, você muda o nome. Mas é um modelo que eu gosto, a separação paletizada que você sequencia e entrega, é um modelo que eu gosto. Mas às vezes eu não quero fazer separação paletizada, eu vou transferir para uma loja. Eu sou um CD, vou atender uma loja, então o caminhão inteiro é um cliente. Eu vou fazer paletizado? Não tem necessidade, então eu faço separação, às vezes por carga, mas eu posso fazer faixas, ou setores de separação. Da rua 1 à rua 4, um grupo de pessoas, da rua 5 à rua 8, outro grupo de pessoas, da rua 9 até tal. Então, e determina um tamanho, um limite. Um pallet, o cara vai separar um pallet é de 600 quilos, ou 1,5 metro. Então, eu, não, eu tenho um modelo que eu tenho preferência, mas também a gente não chega com top-down e fala assim, ó, fica quietinho porque o consultor sou eu e tem que fazer. Não, não é assim que a gente trabalha. A gente procura entender o contexto, a maturidade da operação, ver dentro da particularidade do negócio e a característica dos produtos e o perfil de demanda. Porque isso faz total diferença. Eu posso ter uma variedade muito grande. Por exemplo, eu tenho um cliente que é rede de supermercadista que tem um depósito. Pô, 30 mil itens. Coisa Mas pra caramba. quando ele vai atender a loja, ele bota 30 mil itens no caminhão? Não, ele vai colocar 30, 40 itens por vez. Ele só movimenta a caixa fechada. Então, não, vou entregar agora para o varejo. Aí, ao contrário, às vezes ele coloca ali 300 itens, 400 itens e faz 30 entregas. Então, depende muito dessa característica. Por isso que eu acho que é o charmoso da logística é o quê? Você pode chegar em um resultado satisfatório e bom por vários caminhos. E essa questão é que me intriga, assim, eu chegar na empresa, entender como é que ela funciona e tentar chegar num resultado que seja satisfatório para ela, tá? Mas de antemão é isso, tá, Oséias? Espero ter respondido a pergunta aí. Mas vamos lá. Eu queria fazer. Faça, você, vá. Tem um tema aí, Disseu, que está no momento aí, que é sobre ESG. Eu estive lá em novembro ali eu estive lá em Manaus, lá no prêmio lá que a gente recebeu a certificação, e lá, cara, foram 3 dias de evento, e o que tomou conta lá desse congresso lá internacional lá foi ESG, cara. E muita gente falando sobre sustentabilidade, sobre ambiente, falando sobre social, governança. Assim, o que você entende aí, como que você acha que o TMS, transporte, pode contribuir aí para essa temática ESG? Tá, vamos lá. Eu ia fazer uma pergunta para você em cima disso, você foi ligeiro. Leu o meu pensamento aqui agora. Eu disse para eu perguntar ele aqui como é que se encaixa o ESG hoje dentro do depósito. Mas aí depois você responde aqui para a gente também. Vamos lá. Hoje pode ser agregado em diversas situações, né? Então, a própria parte do consumo de combustível, no caso, se eu estou usando um roteirizador bem eficiente, ok, tudo, ou seja, estou rodando menos, entrego mais, com menos KM, tudo, então eu gero menos a quantidade de CO2 no ar, né, na camada de ozônio e tal. Então eu tenho aqui a questão do pneu. Então eu estou rodando menos, eu estou gastando menos pneu. Então automaticamente é menos árvore sendo desmatada. Se eu todo dia eu faço lá o meu checklist e eu utilizo papel, então aí nesse momento você está gastando ali mais, gastando não, você está botando mais uma árvore no chão. Então hoje você pode com o TMS usar o checklist eletrônico, né? Então existe essa opção de você também estar trazendo. A parte da própria segurança, quando você traz uma preventiva para o seu veículo, quando você tem a manutenção preventiva em dia, troca de óleo, pastilha de freio, os pneus, diversas outras situações, tudo dentro de uma, vamos dizer assim,
dentro do padrão que manda o fabricante, você seguindo todas aquelas manutenções preventivas ali, você automaticamente eu estou trazendo também mais segurança para o meu motorista. Se eu consigo trazer questão de um controle melhor de jornada de trabalho e tudo, eu consigo trazer maior conforto para o meu motorista. Ele está trabalhando menos, ele está parando para comer, eu consigo fazer a parte da carga horária da interjornada, ele não está trabalhando em horários excessivos. Até porque hoje uma coisa que se via antigamente muito era a questão do lance dos arrebites, né? O pessoal tomava arrebite para dirigir altas horas e tudo, e hoje em dia o pessoal tem trocado muito por droga mesmo, principalmente cocaína e tudo, quem faz viagens longas e tudo, então os caras têm trocado muito por isso. A parte de treinamento, então você consegue estar encaixando dentro de uma frota, na parte do SG, diversas situações como essas, entre outras. Então a gente consegue estar trazendo para esse meio. E algumas empresas têm trabalhado muito forte nisso aí, né? Trazendo essa parte que eu falei agora há pouco, né, para realmente para dentro de uma realidade, tendo uma gestão mais na mão aqui no pulso, né? Voltando àquele assunto lá da LAC, a gente foi até, até para, quando a gente foi certificado, eles fizeram um questionamento para a gente aí, o que a gente tem contribuído aí para a ESG. Então, até inclusive, até informação de primeira mão, agora, se não me engano, em fevereiro, vai sair a nossa entrevista na revista LAC, que é uma revista Massa, internacional. A entrevista que fizeram comigo, tem umas perguntas ali, as respostas do que a prática logística, como empresa, ela faz para ajudar por questões de ESG. Tá? Então, informação de primeira mão aí. Dentro de um depósito, dentro de um armazém, existem várias formas de se adequar. Então, por exemplo, assim, você busca a parte ambiental. Olha a quantidade de avaria que você pode reduzir. Mercadoria avariada, descartada de forma errada. O pessoal às vezes não faz incineração, não envia para o descarte adequado, faz um aterro, coloca de qualquer jeito, bota fogo. Então, ou não se preocupa em reduzir a emissão de resíduos. Isso não estou falando só de mercadoria, mas também da própria frota ali, das empilhadeiras. Então, assim, tem como reduzir a emissão desses poluentes e reduzir avarias. Tem a aplicação de coletor de dados, tem a aplicação de leitor de dados, a RFID, que reduzem aí o consumo de papel. Além da parte de segurança, dá para fazer um ambiente mais adequado, com mais segurança, com melhores placas de identificação, com cobrança de uso de EPIs, e também tem até para fomentar ali o emprego, né? A empresa que cresce, naturalmente, precisa de mais gente, ou às vezes vai expandir para novas regiões, vai abrir uma filial, então acaba você faz ali um trabalho social que é de gerar renda e emprego, né? E além de outras coisas, cara, também a parte de governança aí, é possível também você ter rastreabilidade do que as coisas que estão fazendo, até você ser justo e saber se o dinheiro está sendo bem empregado. Então, peraí, essa mercadoria que eu comprei, para onde que ela foi? Quanto que eu paguei nessa mercadoria? Qual que foi a minha margem? Então, ter rastreabilidade de onde veio essa mercadoria, para onde ela passou, para onde ela foi, se realmente foi aplicado corretamente. Porque assim, você perder produto no meio do processo, eu comprei aqui 100 mil reais, aqui, mas desses 100 mil que eu comprei, o que realmente foi para o cliente? Foi consumido, foi tratado, não foi perdido dentro do estoque, não foi, sei lá, consumido. E, claro, e clareza nas informações, para você, nem sempre essas informações, mesmo estando ali debaixo ali do queixo ali do depósito, você consegue ter essas informações, tá? Bem, eu acho que são esses os pontos aqui, em termos de armazém, que eu vejo que está mais envolvido aqui com a causa ESG. Você tem mais algum ponto para falar sobre esse assunto aqui, ou Disseu? Não, na realidade, no SG, basicamente é isso aí. Você também trouxe grandes informações aí na parte interna da logística, né? Mas a parte externa seria exatamente isso aí também, o que eu falei. Eu acho que é ter esse acompanhamento, esse controle. Se você tiver, você já está na frente de muita gente aí que não tem. Certo. Ok. Assim, a gente já avançou aqui, tem mais de uma hora já que a gente já avançou nosso debate. Eu acho interessante a gente aqui, a gente avançar para
a parte final. Eu queria saber as suas considerações finais aqui, se pronunciar aí. O que você achou dessa experiência aqui, dessa transmissão ao vivo? Rapaz, eu não estou acostumado a fazer ao vivo aí, para mim foi algo bacana, algo diferente, gostei bastante. Espero que possamos sentar de novo para compartilhar mais assuntos, diversas outras informações. O que não falta é dica, o que não falta é a oportunidade de compartilhar conhecimentos aqui. Eu acho que foi bem bacana aqui para mim. Estou acostumado a fazer mais o gravado, né? A gente grava, edita, faz, aí... Tem um erro de gravação, tem como voltar. Aí como diria o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Aí aqui a gente não tem nem muito que o cara parar e pensar, não, né? Então, foi muito bom, bacana. Aproveitar aqui, quem quiser nos acompanhar aí, né? Tem o nosso Instagram, né? Que é Zuc Performance também. Lá tem saído muita informação, algumas dicas e tudo. Nós temos também no Spotify, na Amazon, no YouTube e na Apple, a parte do podcast. Então, toda semana nós estamos trazendo podcast, a gente traz ou algum especialista, ou trazemos também algum gestor, algum gerente, alguém da área que vai lá, senta. Essa semana gravei com um gestor de frota aéreo, né? A gente trabalha também com clientes que fazem a parte de aeronaves agrícolas, né? Então foi interessante, ele trouxe alguns casos, algumas situações que ele tem lá de gestão e tudo. O meu Instagram também é de Seu Aires, vai me achar lá também, então estamos aí para somar. E parabéns pela iniciativa de estar fazendo essas lives, de estar tendo convidados, assuntos, bem interessante, bem bacana. Espero que venha outros assuntos e que eu possa ser convidado de novo aí para compartilhar mais assuntos com vocês aí. Show de bola. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui, tá? Aqui a gente fala rasgado, cara. O pessoal que acompanha a gente aqui não tem milímetro para falar, não. Não fica escondendo informação para ganhar serviço, não. Aqui a gente fala rasgado e fala o que tiver que fazer. Tá? É isso aí. Show de bola. Obrigado. Tô às ordens, meu patrão. Para descansar. De qualquer forma, pessoal, agradeço aqui todos estarem aqui, nos acompanhando, já estamos aqui às 20h50. Agradeço por estar acompanhando a gente aqui, buscando conhecer um pouco da nossa experiência aqui sobre o LMS TMS. Novamente, fiquem à vontade ali para sugerir ou trazer algum conteúdo para a gente. Disseu, mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade para estar aqui, para conversar com a gente aqui. Agradeço muito, tá bom? Eu que agradeço, então, e conte sempre comigo aí, não só você, como os demais aí que estão nos acompanhando aí. Tamo junto. Tudo certo, pessoal. Um grande abraço, boa noite. Fica com Deus aí, tudo de bom. Excelente valeu. Final de ano aí, Feliz Natal para todo mundo, excelente 2025, tá? Muito trabalho, mas muito, assim, eu desejo muito trabalho. Muita entrega. Então tá bom, então. Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Um abraço, até mais, tchau.